Saudações cordiais, amados amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago uma reflexão muito importante que fala sobre a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. O livro de Gênesis, capítulo 35, no verso 2, diz o seguinte: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, ele viveu por muitos anos com um pecado que não havia sido perdoado. Quase 20 anos com um pecado que não havia sido perdoado. E quando ele estava a voltar para a casa dos seus pais, ele avistou com Deus pelo caminho. A Bíblia diz que era um anjo, na verdade era o próprio Cristo. Avistou com Cristo pelo caminho. E tiveram uma conversa muito séria. Cristo e Jacó. Uma luta muito séria. O anjo lutou com o homem. Tinha alguma coisa a ajustar com Deus. O anjo exigia que Jacó pudesse deixar, porque ele precisava de voltar de onde ele vinha. Mas Jacó não deixou aquele homem. Disse que não lhe deixaria sem que pudesse lhe abençoar. Jacó lutou com o anjo. No livro de Gênesis capítulo 32, a Bíblia nos diz claramente que nesta luta o anjo chegou ao ponto de quebrar a concha de Jacó. Jacó ficou com uma marca da discussão que ele estava tendo, discussão muito séria com Deus. E o anjo entendeu que na verdade Jacó não poderia lhe deixar, perguntou: qual é o seu nome? Primeira vez Jacó falou a verdade diante do anjo. Primeira vez falou a verdade, porque estava diante daquele que é a verdade, Jesus Cristo. Jacó falou a verdade. Amados amigos, nós precisamos de aprender a falar a verdade conosco mesmos. E precisamos de aprender a falar a verdade diante do nosso Deus, diante do nosso Criador, nosso mantenedor. E Jacó falou a verdade diante do seu Criador. Diante do seu pai ele mentiu e roubou a bênção do seu irmão. Diante do seu irmão ele enganou o seu irmão e roubou a primogenitura. Diante do seu tio enganou o seu tio e levou muita riqueza do seu tio. Todos esses eram pecados e adicionados eram tantos. E por tantos anos Jacó tinha este pecado que não havia sido perdoado. Ele era chamado Jacó por causa do comportamento que ele possuía. Ele era uma pessoa enganadora. E nesta luta, depois de ser quebrado a concha, ele falou a verdade. E o Senhor Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Você não gostaria de ter um nome mudado? Muitas vezes nós temos o nosso caráter, a nossa conduta suja, a nossa ficha manchada por causa daquilo que nós fazemos antes de conhecer a Cristo. Eu posso estar a falar com alguém que se calhar está há muito tempo com um pecado que acha que não pode ser perdoado. Amigo, vai diante de Jesus Cristo. Ele pode perdoar o seu pecado. Enquanto ele estiver no lugar santíssimo a interceder por nós, não tenha medo, não tenha receio. E não pense que o seu caso é sem solução. Jacó lutou com Deus até que o caso dele fosse resolvido. E quando nós, na verdade, lutamos com Deus nas orações, buscamos a Deus com integridade, ficamos com marcas desta comunhão que nós temos para com Deus. Passamos a ter um novo nome. Sermos chamados de homens de Deus. Porque temos marcas desta comunhão que nós temos com Deus. Quando nós passamos um tempo, sempre quando passamos a maior parte do nosso tempo em comunhão com Deus, teremos este nome. Nós teremos marcas: a humildade, a ansiedade de ser afastada, a arrogância ela fica de lado, será desenvolvida em nós a dependência de Deus. Jacó dependeu de Deus, lutou com Deus e venceu. Nós precisamos de vencer nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Precisamos de lutar com Deus nas nossas orações. Há situações, há coisas que nós precisamos que o Senhor Deus nos apoie. Precisamos de orar. Precisamos de pedir a Deus, lutar com Deus. E este grande homem, numa destas ocasiões, quando estava a caminhar para Betel, com os seus familiares e todos os outros que com ele estavam, ele como líder estava a dirigir um grupo de pessoas que
possuía outros deuses. Nós vivemos num mundo em que, quando vamos à igreja, nós nos encontramos com diferentes pessoas. Posso estar a falar com alguém que se calhar tem outros deuses em casa, mas ele vai a uma igreja. Jacó disse para aquelas pessoas: tirem todos os deuses estranhos que vocês têm aqui e entreguem-me. Por quê? Nós estamos a ir na casa do Senhor. Quando vamos na casa do Senhor, não precisamos de levar outros deuses. Por quê? O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai eterno, o único a quem nós devemos adorar, o único que merece a nossa adoração, e não outros deuses. E Jacó, porque reconhecia isto, orientou o povo para que pudesse deixar os deuses estranhos. E aqueles homens aceitaram, deixaram aqueles deuses estranhos, porque estavam em direção na casa de Deus. Nós vamos para o céu, em direção à casa do nosso Deus, adorar ao nosso Deus. E este Deus que nós adoramos, amados amigos, é Pai eterno. Este Deus que nós adoramos, amados amigos, é único. Ele havia dito, lá em Êxodo capítulo 20, não tereis outros deuses diante de mim. Mas eu posso estar a falar com alguém que se calhar tem muitos deuses. Vive na macumbaria, vive fazendo feitiçaria, vive nos curandeiros e quer estar livre disto. Entrega isto nas mãos de Jesus. Ele é o único que te pode livrar disto. Assim como Jacó livrou aquelas pessoas dos seus deuses estranhos, porque estavam a ir na casa de Deus para adorar a Deus. Porque Deus havia dito a ele: vai até Betel e levanta um altar lá. Será que você tem levantado um altar no seu lar? Será que no seu lar há um altar levantado? Se já está levantado, será que você tem mantido este altar do Senhor aceso? Jacó cumpriu com a palavra de Deus e ele fez o que o Senhor Deus havia orientado, e fez muito mais ao ajudar o povo a deixar os seus deuses estranhos. O meu apelo neste momento é este: se por acaso eu estiver a falar com alguém que se calhar tem uma vida dupla, eu posso estar a falar com alguém que normalmente vai à igreja. De dia vai à igreja, de dia é uma pessoa normal, mas de noite voa. Uma pessoa que de dia é uma pessoa normal, tem os seus carros, tem as suas posses, mas de noite não tem paz. Uma pessoa que tem uma casa em que há quartos que não se deve entrar. Uma pessoa que tem uma casa em que há quartos que tem lá demônios que levam dinheiro e dão. Amigo, lembre-se que você está com outro Deus. Por mais que você vá à igreja, mas você está a adorar outros deuses. E ninguém pode adorar dois senhores. Ou seja fiel a um e infiel ao outro. É assim. O caminho do céu é o único. Existem apenas dois caminhos na vida: o caminho da vida eterna e o caminho da morte. Escolhe entre os dois caminhos qual deles você pretende. O caminho da morte é o que exige que você tenha muitos deuses. O caminho da vida é aquele que exige que você tenha apenas o único Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, Criador e mantenedor. Esta é a pequena reflexão que eu queria trazer para si. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.